como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos diante de uma mensagem muito conhecida, muito falada. E de antemão já quero dizer que eu não quero falar assim, talvez eu não vá falar nada que os irmãos já não ouviram. E de fato essa não é a minha intenção. Eu só quero relembrar o que já está escrito aqui, fala conosco dia após dia. Jeremias, um profeta chamado, escolhido por Deus, nesta feita nos conta uma história, a Bíblia nos relata uma história que fala muito com a gente e traz para a nossa alma algo que nos faz refletir, porque Israel está vivendo um tempo de dificuldade. Isso aconteceu quando Israel estava antecedendo ao cativeiro, um pouco antes de entrarem em exílio. A Bíblia diz que o Senhor fala com Jeremias, como já falava. Só que em especial aqui, no capítulo 18, o Senhor está dando uma ordem para Jeremias. E a ordem o versículo 1 começa dizendo: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. E a ordem de Deus para Jeremias Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Isso aqui é muito claro. É claro que a gente estuda, é claro que a gente pesquisa, é claro que a gente se intera. Só que eu fico muito com a Bíblia e com a interpretação que o texto nos dá aqui. Levanta-te e desce. Eu entendo que a casa do oleiro ficava num lugar, quem sabe, embaixo. E a ordem de Deus para Jeremias agora Jeremias, para ouvir a minha voz, você precisa descer. Jeremias, para ouvir a minha voz, você precisa ir a um lugar inferior. Jeremias, quem sabe, para ouvir a minha voz, você precisa se humilhar. Levanta-te. Creio que Jeremias estava prostrado, sentado, eu não sei. Mas a ordem de Deus Jeremias, se põe de pé e vai. Se põe de pé e desce na casa do oleiro, que eu quero falar contigo. Deus conduz Jeremias agora a uma olaria. E é muito lindo isso aqui. E todo o texto que eu leio, eu tento entrar na história, Lázaro, para entender melhor o que o Senhor quer nos falar. E me imaginando como se fosse Jeremias chegando na olaria. O que Jeremias vê literalmente, gente? Jeremias foi isso aqui, não é uma visão. A ordem de Deus Jeremias vai na casa do oleiro. Jeremias chega na casa do oleiro e tem um homem sentado. A Bíblia diz que o homem está sentado trabalhando num vaso. Há um maquinário ali que fazia as rodas se movimentarem. E o oleiro com as suas mãos moldava o vaso. Essa roda, fui pesquisar imagens, e tinha uma roda, um círculo inferior maior, e um círculo superior, onde o vaso ficava em cima, menor. E com os pés, o oleiro movimentava a roda inferior, que fazia a roda superior automaticamente também se movimentar. Enquanto ele está trabalhando com os pés, para a roda se movimentar, com as mãos ele está moldando o vaso. E o interessante aqui, que enquanto o oleiro está moldando o vaso, a roda não para de girar. O oleiro trabalha no vaso com a roda em movimento. Isso aqui falou comigo. Porque de antemão eu já quero te dizer, se você ainda não entendeu, o oleiro é Deus.
O vaso sou eu. O vaso é você. As rodas são os processos de Deus na nossa vida. E Deus está dizendo para nós nesta noite: enquanto eu te movimento, eu estou trabalhando. Enquanto eu te movimento, eu estou te moldando. Enquanto eu te movimento, eu estou fazendo a obra no vaso que é você, para te preparar para viver algo novo. Os processos para que o vaso ficasse pronto, o primeiro processo é que o oleiro pegava um barro. O vaso é feito de barro, irmã Leomi. O próximo processo é o oleiro colocar o barro na moldagem da roda. Pega isso aqui. O oleiro pega o barro, coloca na moldagem da roda, já tem uma forma pronta para o vaso ficar pronto. Logo após, quando o oleiro chega no lugar e pensa assim: é assim que eu quero esse vaso. Ele pega o vaso e coloca numa fornalha para queimar o vaso. E o objetivo da fornalha era para que o vaso ficasse endurecido e adquirisse resistência. Eu gostei disso aqui, Everton. Porque tem vaso amolecido por aí, pensando que já está pronto. E Deus está dizendo: ainda precisa passar pelo processo do fogo. Ainda precisa passar pela pressão do fogo. Eu não acabei de te preparar. É Deus dizendo: enquanto o vaso está na minha mão, eu ainda estou trabalhando. Para que tanta pressa? Para que tanto apavoramento? Deus está dizendo: descansa, 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 que na minha mão há um preparo para você. Oh, glória! No meio do caminho, o que acontece? O vaso se quebra. O vaso não cai para se quebrar. Não, o vaso não cai no chão. Ainda na roda, na mão do oleiro. Isso é muito sério, gente. Ainda na roda, em movimento, e na mão do oleiro, o vaso se quebra. E como eu já te falei que nós é que somos o vaso, eu vou te lembrar mais uma coisa: tem vezes que a gente se quebra estando na mão de Deus. Tem vezes que a gente está em pedaços, quebrado, e Deus está dizendo: ainda está na minha mão. Está quebrado, mas é meu. Está rachado, mas é meu. Está quebrado, mas eu estou cuidando. Está todo mundo pensando assim: acabou, o vaso quebrou, o vaso está rachado. E Deus está dizendo: do mesmo vaso quebrado, eu vou fazer um vaso novo. E eu acredito na realidade de Deus, de que Ele não descarta ninguém, Ele não joga ninguém fora. Na teoria de Deus, aleluia. Ninguém é descartável. Porque tem gente que olha pra gente assim, né? Quebrou, rachou. Não é assim que a gente faz na nossa casa? Quebrou, vou jogar fora. Não é assim que a gente faz. Acabou, é lixo. Acabou. Não tem mais jeito, não tem mais conserto. Esses dias eu estava saindo para ir para a igreja. Passei numa vizinha minha sandália arrebentou. Aí ela me emprestou uma sandália que eu estava com pressa e eu vim para a igreja. No outro dia eu passei de novo na casa dela e ela falou: Tuane, leva a sua sandália, dá para levar no sapateiro, dá para colar, para consertar. Falei: ah não, dona Maria, pode jogar fora, não quero mais não. Porque a gente é assim. Nós somos assim, a gente descarta tudo. Para nós, tem coisa que não vale consertar, né? Tem coisa que você olha assim: o celular já quebrou uma, já quebrou duas, já quebrou 3 vezes. Não vou consertar mais não. Vou descartar e vou comprar outro.
E Deus está dizendo: na minha olaria não se joga nada fora. Na minha olaria não se descarta ninguém. Alguém disse para você assim: pode ir embora, que não tem mais uso para mim. Deus está dizendo: eu vou te refazer. No meu movimento eu vou te refazer. No meu movimento eu estou trabalhando em você. Vasos presentes aqui. Deus manda te dizer nessa noite: pode ficar despreocupado, que Deus não te jogou fora. Ele não vai te descartar. O seu amigo te descartou. Alguém disse que estaria ao teu lado até o fim, identificou uma rachadura em você e disse assim: não serve mais. Alguém disse que ia te acompanhar até o fim da sua caminhada, identificou um defeito em você, olhou e disse: não quero mais do meu lado, não ando mais com ele. E Deus está dizendo: não vou te descartar. Você é vaso na minha mão e tem jeito para você. Deus transformou esse lugar nessa noite numa olaria. Eu não sei se os seus olhos espirituais estão abertos para conseguir ver isso, mas isso aqui é uma olaria de Deus, e pode contemplar o oleiro trabalhando no vaso. Você sai daqui hoje restaurado. Você sai daqui hoje restaurado. Você sai daqui hoje restaurado. Devarácia. E negócio forte de Deus aqui. Erebandoravácia. Que coisa maravilhosa. Que bom, que bom. Que quem estava na oração no anexo já pôde sentir essa presença desde antes do culto começar. Deus já falava com a gente, Deus já trabalhava no nosso coração, e essa presença ainda permanece no nosso meio, falando, trabalhando e agindo. Sobre o movimento das rodas, cai por terra a tese de que Deus não trabalha no movimento. É claro que Ele trabalha. Cai por terra alguns que pensam, né, que esse negócio de movimento é coisa do passado. Não é nada. Enquanto os vasos se movimentam na mão do oleiro, enquanto os vasos se movimentam, o Espírito de Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai agindo, Ele vai movendo. O vaso se quebrou. O vaso se quebrou estando nas mãos do oleiro. O oleiro pegou o mesmo vaso. É engraçado isso aqui, porque a Bíblia diz que o oleiro pegou o mesmo vaso, deu forma de novo, moldou de novo. O processo começou tudo de novo. Você está entendendo isso aqui? Alguém está dizendo: ele retrocedeu, voltou para trás. É Deus dizendo: estou trabalhando tudo de novo, porque não estava do jeito que eu queria. E se Deus acha que não está do jeito que Ele quer, Ele vai quebrar e fazer de novo. Eu li uma tradução mais atualizada que disse que o vaso se arruinou. Olha isso, é muito forte. O vaso se arruinou nas mãos do oleiro. É muito sério isso aqui, porque o vaso não sabe que está quebrado, mas Deus, o oleiro, identifica a rachadura do vaso. Tem horas que o vaso está achando que está tudo bem, estou por cima da carne seca, sou a última Coca-Cola do deserto. O vaso está pensando assim: estou voando nas asas do querubim. E Deus está dizendo: mal sabe ele que está todo quebrado, mal sabe ele que está todo rachado, mas não tem problema não, que eu vou pegá-lo, ainda nas minhas mãos vou dar forma de novo,
ainda nas minhas mãos vou moldar de novo. E olha Deus fazendo no vaso quebrado um vaso novo, transformado, diferente. Outra forma, quem sabe, talvez, Deus dizendo: se eu tiver que tirar alguma coisa, se eu tiver que mudar alguma coisa, se eu tiver que modificar alguma coisa, eu vou fazer, mas vou transformá-lo num vaso novo. É tempo de transformação. É tempo de viver coisa nova. Ainda sobre a nossa oração no anexo, nós ouvimos o irmão Lázaro orava e dizia: é tempo de coisa nova. E eu quero profetizar através da autoridade de Deus que paira sobre nós nesta noite. Você vai viver algo novo da parte de Deus. Quem sabe aquilo que você nunca viveu antes, você vai olhar e vai dizer: meu Deus, que é isso? É a mão de Deus agindo, é a mão de Deus movendo, é a mão de Deus trabalhando em você. Porque melhor do que ninguém ele tem esse poder. Observe que aqui Jeremias não vai para fazer nada. Porque Jeremias é profeta e observador. Deus não chama Jeremias para trabalhar no vaso. Isso não é função de Jeremias. A ordem de Deus é única e exclusiva. Jeremias, levanta-te, desce e vai. E depois Jeremias é quem está dizendo e falando. Contemplei um oleiro trabalhando. Então ele só está observando o que está acontecendo ali. E tem vezes que Deus coloca alguns profetas na olaria, mas não é para tomar frente do oleiro não, é só para observar. Porque depois de todo o processo, onde o vaso se quebra, o oleiro faz outro vaso, Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, agora eu te pergunto, acaso não poderei eu fazer com a casa de Israel assim como fez este oleiro? É Deus dizendo para o profeta: Jeremias, fica tranquilo, que eu sei o jeito de trabalhar nos meus vasos. Jeremias, pode descansar o coração, que o povo é meu, e eu sei o jeito de trabalhar. Israel está pecando, Israel está idolatrando, Israel está fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. E Deus está dizendo: o que eles merecem agora é cativeiro, para entenderem a importância de me adorar. Quando Jeremias está na olaria e observando o que o oleiro estava fazendo ali, é Deus dizendo: vou fazer a mesma coisa com a casa de Israel, porque tem pecado contra mim. Porque Deus, melhor do que ninguém, é especialista em pegar os vasos e fazer vaso novo. A gente pensa que com o nosso muito falar a gente vai resolver. A gente pensa que dando sermão para os outros a gente vai resolver. A gente pensa que chamando a atenção dos outros, envergonhando alguém, a gente vai resolver. E Deus está dizendo: o oleiro sou eu, quem trabalha no vaso sou eu, e eu conheço cada vaso conforme as suas rachaduras. E pode ficar tranquilo, Jeremias, profeta, pode ficar tranquilo que eu sei o jeito de trabalhar. Acaso não posso, Jeremias, fazer eu assim como fez a este oleiro, a este vaso? Será que não posso fazer com a minha casa, com o meu povo? Deus separou Israel. É povo escolhido, separado por Deus. Deus entende, identifica tudo. E a onisciência dele sabe aquilo que ainda vai acontecer. Então quando Deus te chamou, ele sabia que você ia parar no meio do caminho. Quando Deus te chamou, ele sabia que algumas rachaduras iam aparecer durante o processo. Mas mesmo assim ele não desistiu de você.
Mas mesmo assim ele insistiu e tem ido até o final, dizendo: vai valer a pena. Deus insiste, gente. Eu amo esse Deus, porque Ele insiste. Deus insiste, irmã Leomir. Às vezes quando acontece o apelo aqui, a gente não insiste muito, porque o culto ele tem todo um andamento, e as horas, enfim, muitas coisas rodeiam. E aí o apelo acontece, você vai para casa, não aceita Jesus, e Deus continua batendo na porta do seu coração. Porque o culto acaba, o apelo é finalizado, você não vem, e tudo bem, bênção apostólica, cada um para sua casa. Mas Deus continua insistindo, Deus continua batendo, Deus continua insistindo, porque Ele não desiste nunca. E muito mais ainda, principalmente aos vasos que estão na mão de Deus e estão rachados. Deus está dizendo: vou restaurar, vou colocar tudo no lugar de novo. Que negócio é esse de que um dia cantou, que um dia pregou, que um dia orou, que um dia foi usado e hoje está descartado? Que negócio é esse? Que um dia pregou, um dia orou, um dia foi usado e hoje não serve mais para nada. Deus está dizendo: é tempo de restauração, é tempo de envolvimento, é tempo de entrar para o movimento, para a roda de Deus, para ser moldado. A maior preocupação do adversário da nossa alma não é com quem está fazendo já todas as vontades dele, não. A maior preocupação do adversário da nossa alma é com você que está aí, tem talento, tem dom, Deus te chamou, e você fica prostrado, e você fica estacionado, parado, e Deus está dizendo: que desperdício. Tanta coisa para acontecer, tanta coisa para ser feita, e quem poderia fazer não faz. Que desperdício. Se bem que esse vaso poderia estar na minha mão, eu poderia estar moldando. É Deus dizendo: é tempo de restaurar aquilo que se havia perdido. Eu não sei se é na sua casa, eu não sei se é na sua família, eu não sei se é nos seus projetos, eu não sei se é na sua vida espiritual, emocional, eu não sei, mas Deus manda te dizer que Ele vai restaurar e fazer tudo novo. Ele tem esse poder. E Jeremias 18, o profeta na olaria e o oleiro trabalhando no vaso, eu já vou finalizar, me lembra muito, quando eu li esse texto, o Senhor trazia à minha memória o sacrifício da cruz. A cruz é a olaria. Enquanto em Jeremias 18 o oleiro se assenta para trabalhar no vaso, no Calvário ele é erguido. E quando ele é erguido na cruz, é Deus dizendo: estou restaurando. Estou restaurando o vaso rachado. É Deus dizendo: estou fazendo tudo novo para a minha glória. Estou fazendo tudo novo para o meu louvor. Estou fazendo tudo novo para que o meu nome seja glorificado. Quando todo mundo pensou é o fim, quando todo mundo pensou acabou-se, quando todo mundo pensava não tem mais jeito, Deus estava dizendo: humanidade, vamos ao Calvário, que vocês vão ver agora o maior espetáculo da história acontecendo.
E quando Jesus morre no nosso lugar, Deus está dando uma nova chance para nós. Assim como o oleiro deu uma nova chance para o vaso, Deus está mostrando a sua redenção em favor da nossa vida, que não merecíamos, que como o vaso, se fosse outro, jogava fora. A morte de Cristo é Deus dizendo: nova oportunidade, nova chance, tudo novo, restauração. Acaso não posso fazer da casa de Israel assim como o oleiro fez com o vaso? É Deus dizendo: valorize o sacrifício feito na cruz. E a completude desta obra é quando Ele vier buscar uma igreja lavada, remida, limpa, para ir morar com Ele nas mansões celestiais. Aí Ele vai dizer: agora a obra está completa, finalizei. O vaso passou pelo fogo, passou na fornalha, amadureceu, passou o tempo de preparo, e eu estou voltando para vir buscar uma igreja pura, imaculada, sem mancha, sem rachadura, como muita gente um dia olhou o vaso rachado no movimento das rodas. Deus está dizendo: eu vou te preparar, te transformar, restaurar você, e vou vir te buscar. Quem pode se pôr de pé? Deus está presente aqui, oh glória. Eu sinto a doce presença dEle aqui. E com isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos junto comigo. Evará serbe andaraia, irimini andaraçaio. Maravilha de Deus, maravilha de Deus. Há um mover diferente de Deus nesta noite. Há um mover diferente de Deus nesta noite. Eu não sei se você consegue contemplar, mas tem algo de Deus acontecendo no nosso meio, e você não sai daqui do jeito que você entrou. Esta não é uma segunda-feira qualquer. Deus marcou a noite desse dia para falar no seu coração. E se até agora, com tudo que aconteceu aqui, com os louvores que foram entoados, com a palavra que foi pregada, se até agora você ainda não abriu o teu coração, eu te convido a fazer isso. Abra o teu coração, que é uma presença de Deus pairando sobre nós, pairando sobre a igreja. E eu amo quando Ele chega, porque quando Ele chega, alguma coisa nova acontece. Quando Ele chega, alguma coisa nova acontece. Há sinais da Tua presença no meio do Teu povo. E o maior sinal da Tua presença é prodígios e maravilhas que acontecem no nosso meio. Mas Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que mesmo que se Ele não curar, a gente glorifica. Mesmo que se Ele não fizer, a gente rende glória, louvor ao nome dEle. Porque nem sempre é sobre o que Ele faz, mas sempre é pelo que Ele é. E hoje Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é a raiz de Davi, Ele é aquele que veio, passeou no meio de nós, subiu no madeiro e vai voltar para nos buscar. Ele é Deus.
Ele é. E fora dele não existe outro. Fora dele não existe outro. Não existe outro maior, não existe outro melhor, não existe outro tão grande como o nosso Deus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está aqui, está na sua casa. Ele está em Bom Jesus, está em outra cidade. Ele é Deus que faz coisa nova. Bendito. Eu louvo ao teu nome, ó Deus. Bendigo ao Senhor na beleza da tua santidade, ó Pai. Porque sentimos a tua presença no meio de nós. E quão palpável é a tua presença. Tua presença nos emociona. A tua presença toca no íntimo do nosso coração e modifica aquilo que ninguém tem poder para modificar. A tua presença faz algo surreal, sobrenatural, terrível. A tua presença faz algo inédito. A tua presença nos toca no profundo da nossa alma. É essa presença que nós sentimos aqui e pedimos, ó Deus. Faz de nós como um vaso na mão do oleiro. Eravarácia. Se o Senhor não acha que está bom, faz um vaso novo. Pode moldar, ó Deus, pode moldar. Pode mexer, ó Deus, estamos nas tuas mãos. Estamos nas tuas mãos e na tua dispensação. Somos vaso nas tuas mãos, fique à vontade para trabalhar em nós. O nosso coração é a tua olaria, pode ficar à vontade para trabalhar. O nosso coração é lugar de trabalho do Senhor. Pode ficar à vontade para agir. Nós bendizemos ao seu nome por tudo. Agradecemos ao Senhor por causa do renovo que o Senhor derrama sobre nós. Renovo de mente, renovo de entendimento. Como já aqui, ó Deus, o Senhor nos toca tão profundamente que tem gente falando com o Senhor em novas línguas, ó Pai. Tem gente sendo tocado pelo Senhor. Tem gente que chora, tem gente que levanta as mãos, tem gente que se emociona, tem gente que extravasa na tua presença. A forma de adorar é muito individual, mas o Senhor que recebe é o mesmo. Então recebe aí a nossa adoração. E com isso, meu Deus, contrapartida, não que o Senhor é Deus de troca, mas eu creio que enquanto a gente adora, os céus se movimentam em nosso favor. E como estamos aqui no propósito em favor da nossa família, eu quero crer que enquanto a gente adora, o Senhor vai na nossa casa. Por mais difícil que pareça o problema, o Senhor toca lá. O Senhor visita lá. Eu não conheço o problema. Pode ser um filho nas drogas, pode ser um marido rebelde, pode ser uma esposa que não vem para o culto, pode ser um pai, uma mãe difícil de lidar. Eu não sei, mas o Senhor conhece. Pode ser um leito de hospital, pode ser uma cela fechada, trancada, pode ser um advogado que não resolve o problema, um juiz que não bate o martelo. Eu não sei, mas o Senhor é Deus que visita essa família que é representada por alguém aqui nessa noite. E deste culto, ó Deus, saem testemunhos. Deste culto nessa noite saem orações respondidas da parte do Senhor. Ao prospecto que apresentamos ao Senhor em todas as segundas-feiras, o Senhor está visitando alguns nessa noite e contemplando algumas orações que foram colocadas ali em lágrimas. Porque eu sei, é a tua palavra quem me diz que o Senhor não é filho do homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, está falado. Se Ele disse que faria, descansa o teu coração. Porque o Senhor é Deus, ó Pai. O Senhor é Deus
que zela pela tua palavra para fazer cumprir. E assim, ó Pai, como o Senhor fez com Israel, faz de nós vasos novos nas tuas mãos. Faz de nós vasos novos nas tuas mãos. Ainda há de ser feito, ó Senhor, o apelo aqui nessa noite. E de antemão eu já oro, pedindo ao Senhor que arrebente todas as correntes que prende pessoas na cadeira a ponto de não conseguirem tomar essa atitude tão poderosa, que é um divisor de águas na nossa vida. Porque tem gente pregando por aí que não é necessário mais fazer o apelo. A gente pode aceitar Jesus na nossa casa, no nosso coração, mas eu não acredito nisso, porque creio que no caminhar da cadeira onde o meu irmão e a minha irmã está, até aqui na ponta do altar, o Senhor quebra corrente, o Senhor quebra cadeias, o Senhor desfaz obras malignas. E aí já começa a transformação de Deus. Então abra os corações nessa noite, quando o apelo for feito, que vidas se rendam ao teu altar, porque essa é a maior festa da igreja. Vidas rendidas no altar de Deus. Quando o apelo for feito, toca os corações, para que vidas se rendam ao teu altar. Esta é a nossa oração, ó Deus. E no final dela nós aplaudimos bem forte ao teu nome, para te agradecer por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém.